Então, boa tarde a todas, todos e todes. Bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao Clube do Livro em Literatura Irlandesa, um projeto de extensão da Universidade Federal de Rondonópolis, em parceria com a Associação Brasileira de Estudos Irlandeses, a ABEI. Eu sou a professora Camila Batista, da Universidade Federal de Rondonópolis, e junto aqui com o Johnny, que é a nossa bolsista de extensão, Laura, que é a nossa extensionista, e a professora Mariana Bolfarini, presidente da ABEI, e também faz parte da coordenação desse Clube do Livro. Estamos aqui para discutir, após o encerramento da leitura, né, Esperando Godot, de Samuel Beckett. Então, hoje a gente vai poder discutir livremente aqui, com spoilers até, as nossas impressões, e Johnny vai discutir aqui, vai conduzir, né, a nossa discussão dessa peça tão famosa e importante do século XX, né, e continua relevante até os dias de hoje. Então, vamos lá, a gente sempre começa com as estrelas, né? Quantas estrelas a gente dá para essa obra que a gente leu, né? Então, vão de 1 a 5, né? 5 o máximo, né? Ou seja, é excelente, 1 é a menor nota que você pode dar. Então, eu vou deixar que vocês compartilhem primeiro as opiniões de vocês, depois eu dou a minha. Quem quer começar? Bom, eu começo então. Uhum. Eu daria 4 estrelas pro livro. Eu não dou 5. Porque eu sou um pouco complicado. Eu tenho meio que um estigma com livros de que se eu preciso conhecer demais o contexto histórico do livro, a vida do autor, para poder ver, para entender a obra, eu já fico assim, muito trabalho, né? Mas por mais que isso auxilie para poder entender a obra e entender o livro e tudo mais, e que é legal depois você pesquisar a vida do autor e o contexto que ele escreveu, eu às vezes acho que para você entender uma obra, o livro tem que explicar por si só, por mais que o intuito de Esperando Godot é não ter sentido. Uhum. Exatamente, Johnny. A gente comentou na nossa reunião de abertura da leitura, né, que está disponível no canal da ABEI, para quem quiser assistir, que o Teatro do Absurdo é justamente isso, né? É uma questão da não história, não existe um enredo, não existe, assim, uma possibilidade de entender, porque a intenção é justamente essa, né? Não explicar, não ter uma história, e isso reflete a época, né? O Johnny falou que teve que, né, ler bastante sobre a época, né, para entender o livro exatamente. A gente consegue entender por que essa peça foi escrita, né, nessa época específica. Mas é uma peça relevante desde que foi escrita, né? Ainda é relevante. Mais 4 estrelas, então, Johnny. Você gostou? Tem algumas coisas que não gostou, mas 4 é uma nota boa, né? E aí, quem mais? Laura, você quer compartilhar a sua opinião? Quantas estrelas você dá? Oi, então, eu dou 3 estrelas justamente porque, como o livro não tem uma história formada e é um pouco confusa, eu coloquei na minha cabeça que eu não gosto muito do teatro do absurdo. Mas eu não acho o livro ruim, eu só realmente tenho um problema com falta de estrutura narrativa, sabe? De uma história direto para outra, de uma história direto para outra. E eu fiquei, então é isso, né? Entendi que não irei entender. E aí eu fiquei meio desconfortável, porque foi uma das leituras desconfortáveis que eu tive, mas eu achei o livro muito bem escrito, bem estruturado, eu só não gosto da ideia de desordem. Sim, faz parte também, né? Porque às vezes não é uma peça para a gente ler a qualquer momento, né? Se a gente lê quando a gente está um pouco distraída, a gente já vai perder o fio da meada ali, né? O que está acontecendo. Às vezes até ler com atenção não, peraí, o que está acontecendo? Né? E aí tem que voltar e ver o que a gente leu antes. Então, Laura deu 3 estrelas. Ok. Quem mais?
Beatriz, você quer falar? Quantas estrelas você dá? Oi, gente, boa tarde. Boa tarde. Então, eu nunca tinha visto nada sobre o teatro absurdo antes, e eu confesso que eu fiquei bem surpresa e eu gostei bastante de como isso tudo foi até meio aleatório para mim. Então, eu dou 4 estrelas. Não vou dar 5 porque não era algo que eu estava acostumada, foi a minha primeira vez vendo, mas como primeira vez eu curti bastante. Bacana, legal. 4 estrelas. Então, Mariana, quantas estrelas você dá? Ai, gente, bom, eu dou 5, né? Porque, claro, não é só por isso, né? Mas ele é um clássico, né? Eu acho que mas não é porque é um clássico, né? Não é só por isso, né? Mas eu acho que é uma obra que é muito marcante na história da literatura e para a humanidade em geral, né? Pensando na Europa, né, na época em que ela foi publicada, né, pensando no contexto francês, no contexto da guerra, na Irlanda, e também pensando na humanidade, inclusive a humanidade, né, pensando nos tempos de hoje, né, e eu acho que por ser um clássico, em cada momento da sua vida que você lê, quando vocês forem reler essa peça, vocês vão aprender elementos diferentes que vão fazer mais sentido para vocês, né, para nós, em diferentes momentos da vida, né, então, de repente, se vocês forem ler essa peça lá na frente, daqui uns 5 anos, 10 anos, vocês vão falar, nossa, realmente é isso, né, porque depende muito também do seu amadurecimento, do quanto você viveu, da sua experiência. Então, eu acho que essa peça é timeless, né? Ela é atemporal e ela tem ressoado muito com os tempos pós-pandemia, né? Eu vejo muito a pandemia como um marco nas nossas vidas, né? Então, eu acho que essa peça ela é urgente e nunca foi tão atual, pensando assim, claro, né? Nos tempos assim mais contemporâneos, né? Então, 5. Ok, exatamente. Eu tenho a mesma opinião, eu dou 5 estrelas, e eu acho que eu daria 5 estrelas na primeira vez que eu li, faz tempo que eu li. Eu li, estava na graduação, na faculdade, como vocês, alunos extensionistas. Eu estava lá na faculdade, a gente teve essa peça, porque na minha época a gente fazia disciplinas de acordo com o gênero, né? Então tinha uma disciplina sobre teatro, uma disciplina sobre ficção, narrativa, né? Então, na disciplina sobre teatro, a gente começou, uma das primeiras peças foi Esperando Godot. Então, eu lembro que eu achei bem estranho também, assim, como a Laura, assim, nossa, é uma bagunça, né, isso aqui. Mas eu gostei muito de ler a peça e depois eu li mais algumas vezes, né, e agora eu li novamente e eu continuo gostando muito dessa peça. Então, eu dou 5 estrelas justamente porque, para mim, ela vai ressoar independente do período histórico que a gente esteja vivendo. Né? Ela foi escrita no pós-guerra, mas ela vai ser relevante no Brasil de 2024, da mesma forma, né? Porque a gente sempre vai viver situações como humanidade, né? Que vão fazer com que a gente se identifique com essa peça, né? A gente está vivendo, a gente viveu a pandemia, como a Mariana falou, a gente está vivendo, né, guerras por aí, aqui no Brasil, nessa época, né, essa situação de queimadas, enfim, crise climática e ambiental. Então, eu acho que, independente da época que a gente lê essa peça, ela vai fazer sentido para a gente de alguma forma. E o sentido aqui não quer dizer que a gente consiga falar assim, Esperando o Godot é sobre isso, e pronto. Acabou a discussão, né? Achamos a resposta. Não, ela faz sentido porque ela vai falar sobre aquela realidade que a gente está vivendo naquele momento, né? Então, por isso que essa peça é encenada tantas vezes aqui no Brasil. Ela é uma das peças mais encenadas também. E Beckett tem outras peças, mas essa é a mais famosa dele, né? Por isso também, por ser atemporal. Né? Então, também dou
5 estrelas. Então, agora a gente pode partir para a discussão, né? O Johnny vai conduzir agora a nossa discussão, então você já pode fazer a primeira pergunta, Johnny. Um minutinho aqui. Uhum. A primeira pergunta que a gente decidiu fazer é e perguntar para vocês, se vocês puderem responder, qual a sua primeira impressão da peça, porque é uma peça, e depois que terminou, essa impressão se manteve ou se modificou? E aí, gente? A minha primeira impressão da peça, quando eu comecei a ler, foi literalmente que bagunça. Falta bem pouco para mim terminar, mas tô terminando esse livro com a cabeça, ou isso aqui é genial, ou isso aqui é extremamente idiota. Aí aí eu fiquei tipo, gente, eu tô nesse meio termo. Aí, pra mim, é justamente isso. Ou isso aqui é muito genial, ou, tipo assim, o moço escreveu a peça num momento de surto e todo mundo achou isso incrível. Eu tô nessa parte. Então, essa modificou um pouco, né, Laura, a primeira impressão, né? Porque a primeira impressão foi quem bagunça, e depois, bom, pode ser que tenha alguma coisa aqui, né? Então tá. O que mais, gente? Olha, eu vou então compartilhar também com a Camila, quando eu li na graduação, né? Eu confesso que eu me senti completamente perdida claro, né? Minha primeira leitura, né? Mas é interessante também essa sensação de você ler pela primeira vez um texto desse, de você se perder, e de você não entender nada, né? Só tem aquela árvore como uma referência, né? O poste de luz, então, assim, onde estamos, né? Então, o que está acontecendo aqui? E, de uma certa forma, você vai se depois, né? Claro que depois a professora, né? Ela vai guiando, né? A gente, daí você vai entendendo, né? Mas, assim, a primeira impressão realmente é de você e, né, você tá meio que ali junto, acompanhando, e realmente é uma sensação de estar um pouco ali sem entender, né? Porque é como se a gente caísse de paraquedas em algo que já está acontecendo, né? Meio em médias res, assim, né? E porque eles já estão esperando ali faz tempo, e então tem essa própria, o enredo, né, que já está, né, ocorrendo. E depois, claro, depois quando você entende, Johnny, né, o contexto, tudo aí faz mais sentido ainda, mas essa primeira leitura, sem ter tudo isso, né, isso também é proposital, né, é para você se sentir assim, né. Então, mas eu acho muito boa, eu queria ter lido pela primeira vez de novo. Mas É muito bom. o Ítalo Calvino disse que as releituras sempre são, né, como uma primeira Como primeira. leitura. Como Mas uma primeira não leitura. né? Porque a primeira vez não adianta, gente. Parece que a gente lembra até o lugar que a gente está. Tipo a Laura, né, lendo, né, enfim, um livro que ela não gosta, né? Então, eu acho que a gente é um marco para nós ler um texto como esse, né? E é uma releitura com certeza, mas a primeira vez realmente fica marcada na gente, né? Uhum. Enfim. Não, mas eu acho que sim, fica marcado eu acharia estranho se alguém chegasse e falasse assim, não me senti perdido, né? Eu não me senti perdido, eu já sabia, já entendi tudo, porque eu acho que não tem como. Primeiro, porque era esse o objetivo mesmo do teatro do absurdo, né? Dos dramaturgos do absurdo. Era acabar com essas certezas. Porque, primeiro, a gente não tem certeza nenhuma de nada, né? Então, por que eu vou começar uma peça ali, né, no modelo aristotélico, com início, meio e fim, né? 5 atos, enfim, tudo bonitinho, que tem um início e depois tem uma conclusão. Então, esse modelo já não serve mais para os dramaturgos dessa época, né? Então, eu acharia estranho se alguém chegasse e falasse assim, não, já entendi tudo desde o começo, já achei genial ali no começo, né?
Não é uma coisa que a gente espere muito, né? Beatriz, qual foi a sua primeira impressão? Ela se manteve ou mudou? Bom, como todos, né, a minha primeira impressão foi de choque, né, da mistura do trágico com o cômico, a vida monótona desses personagens também. No começo eu não consegui entender nada, no fim parece que estava no começo, mas eu consegui entender o que aquele vazio proporcionava, né? E eu me senti menos perdida no fim, mas também não consegui encontrar muito sentido. Eu acho que a minha primeira impressão foi parecida mesmo com a da Beatriz, assim, o fim parecia o começo, não entendo, né, o que é essa peça, ela pode ser tudo, pode não ser nada, mas assim como teve esses momentos que o Johnny comentou, né, que são momentos de uma bofetada, né, de uma porrada na cara, esses momentos me fazem, assim, gostar muito dessa peça, porque é um chacoalhão ali, né? Então, tem aquele momento que, no ato 2 que eles ouvem alguém chegar, né, eles não sabem quem está chegando, eles ficam tão felizes, assim, nossa, é o Godot, e a nossa vida vai mudar, a gente vai sair daqui, enfim, e eles ficam numa euforia que logo é cortada, né, porque não é o Godot, é o Pose e o Lucky, e, enfim, esses momentos, assim, de euforia, assim, nossa, agora vai, agora eles vão sair dessa mesmice, né, agora eles vão mudar, e não chega esse momento, né? Mas são vários momentos assim na peça que você fala assim, não, agora vai. E não vai, né? Então, acho que são esses momentos que me fazem gostar da peça, assim, mas eu não tenho respostas, né, definitivas. Eu acho que é difícil tê-las um dia. Pode falar, Beatriz. É engraçado pensar como, ao mesmo tempo, eles estavam felizes, eufóricos com o que podia vir, mas logo na mesma hora eles cortavam com medo também do que poderia vir, porque eles não sabiam o que eles estavam esperando, né? É. Uhum. Não, mas é essa experiência, assim, de você não sabe o que vem, né? Sempre uma possibilidade, é uma coisa suspensa, né? Do que pode acontecer. Enfim. Johnny, pode fazer a próxima pergunta. Ok, a próxima pergunta é: como você vê a relação de Vladimir e Estragon? E aí, gente, quem são o Vladimir e o Estragon? Por que eles estão ali juntos, né? Parece que inseparáveis, né? Como é que é essa relação deles? Eles são amigos, só que um é mais amigo do que o outro. Eu acho que eu acho o Vladimir um chato, já começa aí. E o outro tipo, que eu esqueci o nome, o Gogô. Estragon. Eu acho que assim, eu acho ele muito inteligente, só que meio bobo mesmo. Você sabe quando a pessoa é inteligente, só que, sei lá, meio bobo? Aí pra mim ele é meio assim, tipo, eu acho uma amizade, mas eu acho que o Gogô é mais amigo do que o Vladimir, porque o Vladimir é um chato. E aí, gente, o que mais vocês acham? Beatriz e Johnny, o que vocês acham dessa relação entre eles? Eu acho que a relação entre eles, assim, que visivelmente um se importa muito com o outro. Isso é um, Uhum. mas superou essa assim de precisar há muito tempo. Então, tipo, um realmente tá numa questão de dependência emocional com o outro. Porque em vários momentos da peça a gente vê o medo de um quando o outro vai embora. Então, tipo, não vai embora não, fica aqui, ai, não me deixa. E no nível de desespero mesmo, não no nível assim, ai, saudades. Não, é desespero mesmo da falta do outro ali. Então,
eu até associo que, por coisas que eu penso mesmo, porque eu acho, eu associo que eles passaram por experiências muito traumáticas. Pensando no contexto de guerra, talvez ex-soldados de guerra, e eles pensavam assim que, tipo, se eles perder o colega dele soldado, vai ser só ele ali que de sobrevivente. Então, é uma coisa que eu penso bastante, porque em um momento que o Instagram estava tendo sonho, dormindo, ele estava tendo um pesadelo, aí o Vladimir chega e fala, não me deixa, fica aqui, acorda, nada aconteceu. Um trauma que os dois estão tendo aí de percas. Eles são pessoas sofridas, né? Sofrem muito, a gente não sabe exatamente o que eles sofreram, mas a gente vê ali o sofrimento, né? Uma vida de privação, eles não têm o que comer, pouquíssimas coisas, né? Um rabanete, uma cenoura, depois eles roem ossos. É uma vida de privação, eles não têm onde dormir, eles não têm uma casa, né? Ou porque eles estão esperando o Godot, a gente não sabe se, né, se eles estão ali provisoriamente ou se eles são moradores de rua, por exemplo, mas eles sofrem muita violência, né? Apanham, enfim, são vítimas de violência, né? E, e é uma relação de dependência, então, né? Se um for embora, se acontecer alguma coisa com um deles, o outro não vai saber o que fazer, né? E aí, o que vocês acham, Mariana e Beatriz? Eu também acho que é uma relação de dependência, né? Um do outro mesmo. São amigos de longa data que têm um cuidado muito grande um pelo outro. Mas, assim, o Gogô, ele parece ser uma pessoa que já não suporta mais nada. E fica tendo esses pesadelos e fica falando que vai embora, que quer acabar com tudo aquilo, e o Vladimir fica implorando para ele ficar, né? Então, é realmente uma amizade muito forte, de muitos anos, mas dá para ver que eles são bem sofridos mesmo. Uhum. Com certeza a amizade deles vem muito antes, né, dessa espera aqui por Godot, né, e tem algumas referências na própria peça, por exemplo, quando eles falam sobre a Torre Eiffel, né, quando eles, né, enfim, é um contexto em que eles poderiam ter né, tomado algumas decisões lá da vida deles, lá em cima da Torre Eiffel, então tem algumas referências a um passado, né, que a gente não sabe, mas como nós pegamos o bonde andando, a gente não vai saber, né, o que eles passaram juntos, né, mas certamente tem algo ali que os une, né, e sobre a relação deles, achei a Camila também mencionou a cenoura, né, eu estava procurando justamente esse trecho, porque é muito bonita essa parte, me chamou muita atenção, porque o Estragon está com fome, né, e o Vladimir, ele fala, tem cenoura e tem nabo, não sei, turnips, né, que a Camila falou outra palavra, né, rabanete, mas na verdade não é nenhum dos dois, eu acho, porque quando eu na Irlanda, turnip era outra coisa, era uma raiz diferente, né, nabo é mais aguado, né, mas enfim. Aí ele morde o nabo, né, gente, muito ruim, ele fala, não, pega a cenoura, eu achei a última cenoura, ele dá a última cenoura para o amigo, gente, porque cenoura a gente consegue comer crua, né, então eles têm algo, né, que precede a peça, né, quer dizer, que antecede a peça, né, que vem antes, tem uma história que os une e que os faz esperar por algo que vai, né, tirar eles dessa condição de miséria, né? Eles estão esperando algo que não depende deles, né? Porque se dependesse deles, talvez eles já tivessem feito alguma coisa para melhorar essa condição deles, mas é algo, né? Que é uma espera constante, né? Que nunca chega. Então, eu acho que é isso. Exatamente. E também um tentando animar o outro, né? Também tem momentos assim, né? Que um tenta ali animar o outro, relembra sempre o outro de por que eles estão ali, né? Ah, vamos embora, ou tem essa árvore aqui, né? Vamos Eles são acabar bem com tudo isso. parceiros, né? Ah, não, a gente não pode, porque a gente está esperando o Godot.
né? Tem uma esperança, né? A esperança. Uhum. É interessante. E aí, quando eu acho que eu não vou pular, porque tem a pergunta sobre o Pozo e o Lucky, né? Porque eu acho que tem a ver também com eles, assim, essa questão de se importar com o outro, né? De se preocupar com o outro. Porque quando chegam o Pozo e o Lucky, tem uma certa preocupação aí, eles demonstram, né, uma certa inquietação com o que eles estão vendo. Mas então, pode Não, você falar. vai falar que acho que eles vão desenvolvendo estratégias para que doa menos, né? Que é Sim. dançar, cantar, umas músicas sem sentido nenhum, né? Ou então uma metáfora, né? Do cachorro que apanhou, mas quem apanhou foi ele. Uhum. Então, eles vão desenvolvendo essas estratégias, né? De encarar, mas ao mesmo tempo de tentar suavizar esse sofrimento do presente, né? Porque é o presente que está doendo, né? Eles estão com sofrimento no presente, que era do que vem do passado, logicamente, e essa esperança no futuro. Então, pelo menos tem uma esperança no futuro, né? Sim. Exatamente. Para mim são estratégias de sobrevivência mesmo, né? Tentando sobreviver. Eles vivem ou eles sobrevivem? Eles sobrevivem, né? Muito, por isso que é uma vida muito sofrida, né? É uma vida de sobrevivência. Quando você sobrevive, tem muita coisa ali que você não tem, né? Que poderia tornar a sua vida um pouco melhor, né? Para você viver realmente. Quando você sobrevive, quer dizer que você está numa situação muito, né, degradante, limitante, enfim. De vulnerabilidade, né? Eles É, são vulneráveis, né? exatamente. Johnny, pode passar para a próxima pergunta. Tá. O seu áudio, Johnny. Eu tava falando. Uhum. Por que você acha que Beckett escolheu um cenário tão simples e tão desolado para a peça? Então, a gente tem poucos detalhes, né, sobre o cenário. A descrição ali na rubrica no começo é estrada no campo, árvore, entardecer, sentado sobre uma pedra. Então tem uma estrada no campo, tem uma árvore e tem uma pedra, apenas. E é o entardecer. Então, não tem mais nenhum detalhe, né? Então, por quê? Parece que eles estão no meio do nada, literalmente, né? E a gente pode pensar assim, a estrada no campo, a gente pode pensar, né, um campo verde, bonito, de pastagem, mas não é o caso aqui, tá? É interior no sentido de ser longe, no meio do nada mesmo, e nós temos essa árvore que está ali. A gente não tem detalhes logo no começo se a árvore está seca ou não, mas depois a gente vai, né, ver que ela está seca e depois ela tem folhas no segundo ato, né? Mas é uma árvore que está ali meio esquálida, né? Meio seca, enfim. Tem ali no começo, logo no começo, eles estão falando da árvore, né? O lugar parece familiar, não foi isso que eu disse. Bom, dá na mesma, tudo igual. Essa árvore, esse brejão, aqui que o tradutor como brejo, né? Então, por que esse cenário, gente? O que vocês acham? Bom, na minha opinião, todo esse vazio desse cenário condiz com o vazio da história e dos personagens. Porque a única certeza absoluta ali, mesmo que não aconteça, é a esperança de aparecer o Godot, né? Uhum, Então, eu acho que todo esse vazio se junta com a esperança deles também, que a gente não sabe o que vai acontecer. Mas essa estrada no cenário, para mim, foi específica, porque uma estrada a gente sabe que vai aparecer alguma coisa, né? Tanto de um lado quanto do outro. Então, essa esperança, para mim, está alienada com essa estrada, mesmo que com vazio. Essa é a minha visão sobre. uhum.
Acho bem, bem importante isso, Beatriz, porque a estrada permite que mais, né, outros personagens apareçam. E o Godot pode aparecer também, né? Se fosse um lugar fechado, um outro lugar qualquer, talvez não desse essa ideia de passagem, né? Mas tem. O que mais, gente? Quais outras possibilidades vocês pensam para esse cenário? É um cenário que é para exemplificar muito a situação que acontece próprio na peça, faz parte da atmosfera, porque é literalmente nada acontecendo na peça. Eles fazem muita coisa e muita coisa dessas coisas são vários nadas. Quando você pensa que vai engatar em algo, muda para outra coisa. Então é esse sentimento de isolação mesmo, tipo, de esperar que alguma coisa vai acontecer, mas não acontece. É árido, é tipo um deserto mesmo, não tem nada acontecendo. Uhum. Pensando no contexto da peça, né? Que a Europa ficou destruída depois da guerra. Esse aqui devia. Esse tipo de cenário era comum, né? Porque a guerra chegou até os centros urbanos, então eram assim, cidades inteiras destruídas, né? Então, essa peça poderia acontecer em qualquer lugar ali da Europa que esteve envolvido com a guerra, né? Eu acho que é tipo um não lugar, né? É um lugar que não é um lugar, né? É um non-place ali, né? E eu acho interessante a árvore, né? Porque como a árvore fica seca, aí tem 3 folhinhas, aí tem essa indicação, talvez, sei lá, da passagem do tempo, né? Não sei, de um outono ou de um inverno, aí, de repente, a folhinha, né? E aí indica, claro, né? Passou um tempo, né? Que parece que é de um dia para o outro, né? Mas vai saber se é de um dia para o outro mesmo, ou se eles estão sempre, né? Tudo parece o Dia da Marmota, né? Aquele filme, vocês já viram o Dia da Marmota? Que é sempre, né, ele acorda sempre e tem que fazer, e é tudo igual, né? Então, dá muito essa impressão do Dia da Marmota, que também é uma cidadezinha no meio do nada, né? E, enfim, enfim, né? Então, eu acho que é bem interessante, né, se no lugar, né? Como a Camila falou, eu acho que pode ser também, ao mesmo tempo que é o não lugar, pode ser em qualquer lugar. E isso também facilita a encenação da peça, né? Porque pode ser literalmente que você não precisa desse cenário, né? Com tanta. Porque no teatro, o cenário também compõe significado, né? Então a gente tem peças, não no teatro do absurdo, né? Porque as peças do teatro do absurdo geralmente são assim, né? Com pouquíssimas coisas, mas a gente tem peças que o cenário é bem construído, né? Tem muita coisa ali, ajuda a compor significado. Mas a gente também tem as peças do Shakespeare na época não tinham muita coisa, né? Mas eles tinham alguns objetos ali, pelas roupas e pelos sons, eles conseguiam construir significado. Mas eu acho que é o que o Johnny disse também, né? Tem a ver com o nada que está acontecendo ali na peça, né? Não tem alguma coisa acontecendo. A gente comentou na nossa reunião de preparação justamente dessa árvore, né? Porque a árvore está seca. Aí eles não sabem se eles estavam esperando o Godot no dia anterior ou não, né? O Vladimir, o Estragon fala assim, não, mas era ontem. Não, mas a árvore está com folhas, ela não estava com folhas ontem. Então não foi ontem, né? Não pode ter tido uma mudança tão grande de um dia para o outro, né? Mas a gente também não consegue saber quanto tempo passa, né, entre um ato e outro. Tem essa indicação, mas a gente também não sabe se corresponde ou não, porque eles não têm certeza também se a árvore estava daquele jeito ontem. Porque é sempre igual, né? É sempre igual. Quando tudo é sempre igual, né, a gente perde a noção mesmo, né, do que aconteceu, dos acontecimentos. Esse filme que a Mariana falou é muito bom, gente. Acho que em português é O Feitiço do Tempo. Isso! É muito bom. É um jornalista que ele vai cobrir o Dia da Marmota, numa cidadezinha do interior dos Estados Unidos, e aí ele vive o mesmo dia, sempre.
sim. É o Bill Murray, que é É o Bill maravilhoso, Murray. gente. É incrível esse filme. Então, se vocês assistirem esse filme agora, depois de ler Esperando Godot, vocês vão ver ali uma relação entre as duas coisas, porque o jornalista vive, ele tá lá, aí de repente no outro dia ele vive a mesma coisa, daí quando ele se dá conta, tipo, mas espera, eu já vivi isso ontem, e ninguém ali sabe, porque ninguém tá vivendo aquilo ali, né? Ele assim, não conheço você, né? Mas eu te conheci ontem. Não, você não me conheceu ontem. É legal, assistam, O Feitiço do Tempo. É muito bom, mas no filme o Bill Murray, né, o ator, ele precisa, o ator não, o personagem, ele precisa aprender algumas coisas, ele precisa passar pelaquela situação até que ele entenda, né, ele precisa, enfim, né, ele precisa aprender com essa experiência de viver todo dia a mesma coisa. Agora aqui, claro, tem essa ideia, né, do Groundhog Day, né, mas que aqui não tem um propósito, né? Acho que isso que é porque todo dia é a mesma coisa, e eles não, assim, não tem uma evolução, assim, né? Não. É uma desesperança mesmo, porque o menininho chega, o Godot não chega. Ele vai lá e avisa, né? Que o Godot vem um mensageiro, né? Que também é interessante esse menininho, né? A figura desse menininho. E, enfim. Bom, Não, vamos lá, mas isso me lembra muito, e você mencionou, Mariana, a questão da pandemia, né? Na pandemia parecia que era todos os dias um dia que repetiu o anterior. E a gente tem que se virar para criar uma rotina, né, em casa, e quem tinha criança, né? Enfim, gente, não é? Pareceu, né, um grande dia da marmota. Um grande dia da marmota. É muito bom. Então, mas é justamente isso. Acho que por isso que ressoa com a gente depois do que a gente viveu, né, na pandemia. Porque o tempo ficou em suspensa também, né? Esse dia eu estava comentando aqui em casa, assim, nossa, tal coisa faz tanto tempo que aconteceu, né? Porque parece que a vida ficou em suspenso, o tempo ficou em suspenso, né, durante a pandemia. E não parece que faz, sei lá, 5 anos, 2019, né? 6 anos, 2019, que tanto tempo passou. Então, essa é a sensação que eu tenho com a peça, assim, né? Que não tem como saber, né? A questão da passagem do tempo, quanto tempo se passa. Com certeza, gente. Eu tenho até lapsos de memória, é tão engraçado, porque exatamente quando tudo é a mesma coisa, e a falta de perspectiva, né? Quando vai melhorar? Quando vai abrir? Quando vamos deixar de usar máscara? Então, essa espera também de algo que não depende de nós, né? Exatamente. Tinha a vacina, que era o Godot daquele momento, né? Esperando a vacina, esperando a vacina. Então, enfim. Johnny, pode fazer a próxima pergunta. Próxima pergunta é: por que você acha que Vladimir e Estragon frequentemente esquecem eventos do passado? Qual o papel da memória na peça? E aí, gente, o que vocês acham? Eles esquecem porque eles são esquecidos mesmo ou tem outra razão? Então, eu vejo bastante que tem relatos de pessoas que, quando sofrem eventos traumáticos, o cérebro bloqueia às vezes, quando é um evento muito traumático para o indivíduo. Mas a gente vê que tem muita coisa que é memória de curto prazo. Então eu acho que às vezes pode ser até uma ferramenta de defesa deles de não reter muitas coisas por questões assim de traumas, mas também pode ser pela questão assim de que eles estão esperando acontecer algo e eles estão tão preocupados com com os possíveis futuros, com o que pode acontecer, que eles não vivem o presente e esquecem do passado. Então, assim, você tem cenoura? Não, eu tenho nabo. Ah, mas eu queria cenoura. Mas só tem nabo. Ah, então me dá um nabo.
Toma o nabo. O que a gente estava falando? Não lembro. O que a gente faz? Ah, nada a fazer. Vamos embora. Ah, a gente não pode ir embora. Por quê? Porque a gente tem que esperar. Esperar quem? Godot. E eles ficam a peça toda fazendo isso. Eu acho que é uma hipótese plausível essa do trauma, né, Johnny? Assim, e até assim, pessoas que vivem situações de privação, né? Como eles vivem aqui, né? Fome, né? Não ter moradia, não ter uma casa, né? Violência. E também essa espera eterna, né? Então, assim, são pessoas vulneráveis e acontece isso, né, com nessas situações assim de a memória não ser boa, né, de você não conseguir lembrar o que você acabou de fazer, lembrar de ter alguns flashes do passado distante, né, como a Torre Eiffel, que eles falam da questão da Torre Eiffel. E tem a questão da comida, assim, eles não lembram, porque o Pozo dá alguns ossos, né? Tá comendo ali, ele joga os ossos e eles pegam os ossos para roer. E aqueles ossos ficam ali. Depois eles não lembram o que eram aqueles ossos, por que aqueles ossos estavam ali. Né? Eles não lembram que eles comeram. Então, memória de curto prazo também, né? Ou longo prazo, porque a gente não sabe quando isso aconteceu. Mas eu acho que tem a ver justamente com essa vida de privação, né? De não ter uma memória funcional, assim, working memory ser bem limitada. Né? O que mais que vocês acham? Qual que é o papel da memória nessa peça? Aí eu acho de novo que é o dia da marmota. Tudo igual, tudo de igual, esperando a mesma coisa, né? Acontece a mesma coisa todos os dias, aí eles perdem a noção do tempo, né? E de quando foi que alguma coisa ocorreu. E então, além de tudo isso, dessa situação de privação, desse espaço que é um não, que é um lugar, mas que é um não lugar, que não tem, né? Pelo menos é o que a gente vê ali, né? O leitor tem, ou o espectador tem acesso só àquele lugar. Então, essa repetição de todo dia a mesma coisa faz com que eles percam a noção mesmo, né, do que aconteceu quando. Aí, a Então, referência, né, da memória, né? exatamente. Talvez ele se lembre aquele dia que a árvore amanheceu com 4 folhas, né? Mas, né, assim, pelo menos, né, nessa atualidade em que eles se encontram de esperar o Godot, né? Uhum. E aí eles lembram, né, como, né, foi mencionado, né, de ocorrências do passado, mas o passado era mais dinâmico, né? Parece que acontecia mais coisa. E quanto que o presente é essa eterna espera, né? E uma inação, né? Eles não conseguem fazer nada a não ser esperar. Exatamente. Não é nada a fazer. É, eles, Principalmente na pandemia. Uhum. eles parecem ter noção de tempo mesmo, né? E essa espera deles parece não ter fim. Então, esse diálogo que eles fazem, falando sobre esse passado, que eles não sabem se aconteceu ou não, que eles não têm noção de tempo, é até para passar esse tempo que eles estão esperando também, né? Sem eles perceber, passa mesmo. Nada a fazer. É. Eu penso que numa época que não tinha o que fazer, quando você não tem absolutamente nada para fazer, o tempo passa diferente também, né? É outra, é outra coisa. E quando você está muito ocupado também, o tempo passa de uma outra forma. Então, é percepção do tempo mesmo, né? De como você percebe que o tempo está passando ou não. Ok. Johnny, a próxima pergunta. Um minutinho. Meu Deus.
Como, como você... eu acho que essa pergunta já foi, não foi? A última pergunta foi como ver a passagem. A memória, isso, sobre a memória da peça. Como você vê a passagem de tempo na peça? Então, essa A gente foi comentando isso já, né? Uhum. A gente não tem como saber quanto tempo se passa nessa peça. Porque quando começa o ato 2, dá a impressão de que é no dia seguinte. Mas aí, como a gente falou, a árvore tem folha, e ela não tinha folha antes, né? Mas, assim, na rubrica da peça diz dia seguinte, mesma hora, mesmo lugar, né? Algumas folhas na árvore, então de um dia para o outro tem folhas na árvore. Mas eu acho que aqui também pode ser um pouquinho tricky, né? Pra gente. Porque depois, quando as personagens estão conversando, a gente já fica assim, mas será que é o mesmo dia? Será que é o dia seguinte? Então, acho que a gente não pode nem confiar nas instruções aqui do diretor, né? Nas rubricas. Então, isso acontece muito quando as pessoas estão perdidas no tempo, e e isso é muito relato de pessoas que viveram a pandemia, que falam que elas não sentem que elas viveram os anos da pandemia. Uhum. Então, elas sentem que elas logicamente perderam os 2 anos de vida delas, que a pandemia foi uns 2 anos, mas é como se o tempo tivesse pausado. Mas o Uhum. tempo estava passando e as pessoas envelheceram uns 2 anos biologicamente. Então, às vezes a gente pode estar parado no tempo, perdido no tempo, mas mentalmente, psicologicamente, mas o tempo está passando biologicamente. Então, a gente tenta acreditar nesse narrador e nas instruções e tudo mais de que passou-se um dia, mas a gente não sabe, não é confiável. Tanto pela questão da árvore e tanto pela questão dos outros 2 personagens que aparecem depois. Uhum, exatamente. Eu achei aqui o trecho. Estava dizendo que as coisas mudaram por aqui, de ontem para hoje. Esse é o ato 2, né? Repare bem na árvore. A árvore, preste atenção na árvore. Aí o Estragon fala: não estava aí ontem? A Vladimir fala: claro que estava, esqueceu? Estivemos a ponto de nos enforcarmos nela. É, assim mesmo, enforcarmos nela. Você não quis. Não está lembrado? Ah, você sonhou. Será possível que já tenha esquecido? Comigo é assim mesmo. Eu esqueço na hora ou nunca mais. Essa é uma das frases também famosas dessa peça, né? Eu esqueço na hora ou nunca mais, ou eu nunca esqueço, né? E Pose Luck, esqueceu também? Pose Luck? Ele apagou tudo, né? Lembro de um doido que me cobriu de pontapés e depois se fez de tonto. É o Luck. Ah, desse eu lembro, mas quando foi? E do outro que estava puxando, você não lembra? Me deu uns ossos. É o Pozo. E você disse que foi ontem a coisa toda? Sem dúvida. Aqui mesmo? Mas é claro, que ideia, não está reconhecendo? Reconhecendo o quê? Passei minha vida de merda rastejando nessa lama e você vem me falar de nuances? Repare bem nessa imundície, nunca pus os pés fora daqui. Calma, calma, então me deixe em paz com suas paisagens. Debaixo da terra é o que me interessa. Então é isso que o Johnny acabou de falar, né? Tem essa questão do Pose e do Lucky, porque Pose e o Lucky depois vão voltar, né? Eles voltam pro ato 2. E o que acontece com o Pozo? O Pozo está cego. Ele ficou cego de um dia para o outro? Nessa questão da passagem do tempo, né? Será que realmente aconteceu de um dia para o outro isso?
Então, a gente também não tem segurança no que a gente lê, né? Não é um narrador confiável, ou não é aqui um diretor confiável, né? Umas instruções, né? Uma rubrica confiável. Porque a gente não sabe o que realmente está passando, né? E tem a ver com a pergunta, a próxima pergunta, Johnny, se você já puder fazer, porque a gente já entra nessa discussão dessas personagens que eu acabei de mencionar, né? Pozo e Lucky. Camila, só Oi. um detalhe aqui, né? Claro, a gente que está lendo, a gente tem acesso à rubrica, mas quem está assistindo a peça Exatamente. não tá falando ali, no meu tá falando, acho que é next, em inglês. Aqui, next day, same time, same place, né? Uhum. Então, mas quem está assistindo não sabe. É. Então, É outra coisa ver a peça, né? é. A gente recomendou aqui na reunião de abertura da peça que tem no YouTube vários trechos da peça encenados por várias companhias aqui do Brasil e do exterior, mas tem um filme, né? Um filme Esperando o Godot que está disponível inteiro no YouTube, então recomendo que vocês assistam. Então, realmente não tem, né? No cinema ainda teria o recurso de colocar aquele next day, né? Mas na peça não. Né? Então, o Johnny já colocou ali a pergunta, que é sobre o Pose e o Lucky, né? Pode fazer a pergunta, Johnny. Como você interpreta os personagens de Pose e Lucky? Quem são esses dois? O que vocês acham? Bia? Vou te falar primeiro, Bia. Eu achei muito curiosa a relação dos dois, que é como um patrão e um criado, né? E aquela hora que o Lucky, ele vai falar, ele fala tanta coisa que parece que ele estava segurando para falar por muito tempo. E esse Lucky, ele parece que ele não, assim, talvez não tenha uma perca de memória. Eu acho que é o único que talvez não tenha muita perca de memória na peça. Mas o jeito como ele é tratado, ele parece só aceitar aquilo. Eu não sei qual é a relação dos dois, mas eu achei muito curioso mesmo. E todas aquelas palavras que ele falou, eu não sei o que elas significam. Não, mas parece que é justamente, sabe, quando a pessoa realmente desabafa, assim, fala. Mas ele só fala quando ele é autorizado a falar, né? Porque o Pozo controla absolutamente tudo. O que ele faz, se ele come, se ele não come, que ele anda, como ele anda. Porque o Pozo, ele tá com uma corda no pescoço, né? E o Pozo vai puxando. O Lucky tá com uma corda no pescoço e o Pozo vai puxando. Então, o Pozo controla todos os aspectos da vida do Lucky. E aí é um pouco chocante, né? Quando o Pozo fala, pensa, né? Porque parece que até ele não pode pensar sozinho, né? Até o pensamento dele é controlado. E o Pozo parece que escuta, né? O pensamento dele antes dele falar do Lucky. É uma relação de dominação mesmo, de senhor e escrava, porque o Lucky ali, ele é muito desumanizado, né? Ele tá no ápice da desumanização. Então, ele é uma coisa, né? Exatamente. É uma coisa, porque o Pozo chama ele de porco, enfim, de vários outros nomes, assim, né? Cachorro, enfim. E aí também o Lucky perde até a oportunidade de roer os ossos, né? Que o Pozo dá, porque o Pozo acaba dando pro Vladimir e pro Estragon. Mas eu vejo, assim, né, uma relação bem de dominação mesmo, que acaba tirando tudo, né? E o Lucky chora.
E aí tem esse trecho aqui no ato 1 que o Estragon fala, ele tá chorando, porque o Estragon e o Vladimir ficam muito impressionados, né, com aquilo que tá acontecendo, né? Porque até para eles aquilo ali é muito chocante, né? Aí o Estragon fala, está chorando. E o Pozo responde, até os velhos cães têm mais dignidade. Vá consolá-lo, já que está conduído, né? Já que você se importa tanto, né? Enxugue as lágrimas, assim ele se sentirá menos abandonado. E aí, quando o Estragon vai, né, limpar o rosto do Luck, o Luck bate nele. Né? Dá um pontapé. E o Luck, mesmo ele sendo explorado, ele parece que sente uma necessidade de continuar trabalhando, né? Pro Pozo. Uhum. Até porque no ato 2 ele volta e tá trabalhando ainda, né? Pro Pozo. Que vocês acham, gente, dessas personagens, do Pozo e o Luck? O que eles representam, o que eles são e a função deles na peça? Assim, é muito complicado a gente descobrir a função, às vezes pode ter a ver com alguma crítica social, porque eles são apresentados em primeiro momento como o Pozo, um proprietário de terras, e o Luck como um servente, um serviçal. Uhum. Mas aí você vê que a relação deles fica muito mais complexa, porque vira uma relação, é também uma relação de condependência, Uhum. porque em um momento você vê assim o Pozo chorando, porque ele falou assim que ele não consegue se livrar do Luck, e eu fico assim, gente, o que está acontecendo? Isso não faz sentido. E aí você vê eles interagindo com o Vladimir, o Estragon, e a gente fica, tá, o que vai sair disso aqui? E não sai nada também. Então é uma grande incógnita o que esses personagens representam, e a gente tenta inferir alguma pauta, algum conhecimento, alguma crítica a eles, mas às vezes sem sucesso. Uhum. Exatamente. E aí, Mariana, o que você acha? Com certeza é um homem, né, destituído da humanidade, né? É uma animalização mesmo, né, do ser humano, e essa relação de dominação, muito essa relação entre o senhor e o escravo, né? Claro que a partir daí dá para fazer várias, né? Dá para pensar em muitas coisas, né? Mas dentro do contexto da peça, né? Eu pensando assim, qual a importância disso para a peça, né? Assim, eu acho que, por um lado, o Vladimir e o Gogô, vendo a situação do Luck, e ele é até assim, para eles até se sentem numa posição melhor, né? Porque é até um certo, né, tem pessoas em situações até piores do que a situação deles, né? Tanto que eles que estão super vulneráveis se condoem frente a essa situação, né? Essa relação muito, né, complexa ali entre o Pozo e o Luck, né? Mas, enfim. E a gente vê que tem essa descrição, né, do Pozo, que é um senhor de terras, né, um dono de terras, que parece ser muito rico, né, porque no ato 2 ele cai, ele tá cego, ele cai, ninguém ajuda ele a levantar, e aí ele fica oferecendo dinheiro, e ele oferece, né, Tem o francos, e dinheiro. mais francos, e mais francos, e 200 francos, 300 francos, né, a moeda da França na época, e ninguém vai ajudar, né. Pensa assim, não, olha, esse dinheiro já resolveu a vida do Vladimir de Estragon, né? Vão lá ajudar e peguem o dinheiro. Mas não é isso, porque eles ficam impressionados ali, né? Que o Pozo tá cego, primeiro que, né, não lembram direito quem eram eles, enfim. Mas vira uma relação de dependência mesmo, né? Porque o Pozo depende do Luck para andar, porque ele já não Exatamente. enxerga mais, né? E eu acho que eu acho que mais pensando na peça, né? O que eles falam aqui, o Vladimir e o Estragon, o tempo passa mais rápido. Então,
Eles falam, bom, pelo menos o tempo passou, né? E para quem está lendo também, porque chegam outras pessoas e tiram a atenção, né, da primeira dupla. Então chegam outros personagens e o leitor se distrai, o espectador se distrai, tem mais, né, tem outros assuntos que são, né, apresentados, então o tempo passa mais rápido. E até pelo fato de ser bem chocante, né, essa relação, né, como é que os dois, né, como é que o Luke é tratado, enfim, é algo que realmente faz com que a gente saia um pouquinho dessa mesmice, né, de que tá acontecendo a mesma coisa todos os dias, e nada a fazer, enfim, a gente tá esperando o Godot, mas é alguma coisa que serve ali para movimentar realmente a peça, né? Ele fala, that passed the time, quer dizer, no português, imagino que seja como, né, pelo menos o tempo passou, né, algo assim. Ajudou a passar o tempo. Então, tá. Então, a gente está indo para a última pergunta, que talvez seja, né, a mais polêmica, que é... Pode fazer, Johnny. Vou fazer aqui. Quem é Godot e o que ele representa? Não poderíamos não falar do Godot, né? E aí, gente? Cadê a Laura que não está aqui? A Para Laura tinha falar várias teorias. quem é o Godot, ou até a gente pode, talvez, fazer a pergunta, o que é Godot, né? Se a gente achar que o Godot não é necessariamente uma pessoa. Então, muitas pessoas associam a Godot a Deus, mas o autor já falou que não é, mas não dá para confiar no querido também, né? Mas o Godot, às vezes, me faz muito me lembrar de que do famoso, o que acontece muito hoje em dia das pessoas esperarem que vai ter uma solução milagrosa para resolver seus problemas. Então, a Mariana estava falando das pessoas desacreditarem nas instituições, e hoje em dia as pessoas esperam que o governo vai salvar elas. Claro que o governo deveria ajudar as pessoas e tudo mais, mas a gente vive num mundo que infelizmente não está acontecendo, o governo não está salvando ninguém. Então, Religião, né? religião. Religião. Então acaba que eu vejo que hoje em dia eu interpretei o Godot como essa esperança de que algo vai acontecer que vai mudar sua vida para melhor. E não, as coisas não vão rolar assim. Então, eu vejo mais o Godot nessa perspectiva. Pode ser qualquer esperança. A gente discutiu na nossa reunião de preparação, né, que em certos momentos da peça a gente pode até ficar com raiva do Vladimir e do Strangon, né? Tipo assim, gente, se mexam, né? Saiam daí, vão fazer outra coisa, né? Façam alguma coisa. E só que não, eles ficam ali, porque eles estão esperando o Godot. Aí o Godot dá uma desculpa, não vai. Ele manda o menino, né? O menino que eles também não conseguem lembrar se era o mesmo menino de ontem ou não, né? E eles continuam lá. Gente, tá claro, né? Godot não vai aparecer. Mas eles ficam lá. E você fica com raiva. Então, não toma uma atitude, né? Mas eu acho que é justamente essa espera, essa eterna espera por algo que está fora, né, da gente e que talvez possa solucionar a nossa vida. Né? Tem até uma brincadeira que eu vi esses dias numa discussão que era sobre Fernando Godot. As pessoas falam assim, as pessoas querem ganhar na loteria, mas elas nem jogam na loteria. Então elas ficam esperando o dia que elas vão ganhar na loteria e vai resolver todos os problemas dela, mas elas nem jogam, né? No sentido de que não fazem o que precisa ser feito para que a vida realmente melhore, né? Não ficar esperando o governo ou a loteria ou a religião, né, solucionar os problemas delas. Então pode ser que o Godot não seja uma pessoa, realmente seja uma coisa, né? Mas não sei o que vocês acham.
Eu acho que Godot ele é relativo para cada situação de cada pessoa. Como é tudo muito sem sentido a peça, acho que cada um interpreta como está passando naquele momento, né? Então, assim como vocês, eu também acho que é uma esperança, né, de alguma coisa melhor que pode acontecer, mas eles nunca fazem para que isso talvez aconteça de outra forma. Eles nem sabem o que eles estão esperando, mas eles creem cegamente que vai melhorar. E o fazer nada deles só nos dá mais a ideia de que para eles é tudo, esperar Godot é tudo, tudo que eles precisam para tudo melhorar, né? A esperança mesmo. Acho que Godot é a esperança deles. Uhum. É meio que um desejo, né? O desejo na psicanálise é algo que falta, né? Então, eles estão, né, buscando algo ali que está faltando para eles, né? Então, Godot é né, algo que vai preencher esse desejo, né, que eles têm de que a vida deles melhore, né? Mas essa é a grande questão, né, da peça. E acho que a Camila poderia ler, de repente, o final do menino, porque eu acho bem interessante Uhum. que ele fala do irmão, né? Ele fala que ele cuida dos cabritos e o irmão cuida das ovelhas, né? Aí ele Uhum. pergunta, mas e como é Godot, né? Ele tem uma barba, né? Que daí também faz a gente pensar em Jesus Cristo, né? Então, tem muitas referências religiosas, né? Uhum. Até o próprio nome, né? As pessoas já associaram Godot a Deus, porque lembra a palavra God em God, inglês, né? E aí o Beckett falava assim, não é Deus, porque a peça foi escrita em francês, e em francês Deus é Dieu, não tem nada a ver com Godot. Mas assim, a gente sabe que a primeira língua do Beckett era o inglês, né? Que ele era o irlandês. ele brinca com língua aqui o tempo todo, porque tem muita referência É, em francês que se a pessoa não fala francês, ela não vai pegar também. Tem várias brincadeiras de lugar, nomes de lugares, tem muitas referências, pelo menos no inglês, no português, eu não sei como se eles deixaram, mas tem muita referência aqui de francês, né, que ele deixou. uhum. É porque ele mesmo traduziu, né, do francês para o inglês. Uhum. Eu lembro agora, era cacá, alguma coisa que caca em francês né, Uhum. enfim, fezes, né, então, assim, Uhum. tem Mas várias, aqui, Macon, que é a região de vinho, aí ele fala, aqui em Cacon, porque Cacon é caca, né, que é, enfim, então tem essas referências, né, ele não era qualquer pessoa ali, uhum. escrevendo. Uhum. Então, esse trecho aqui que a Mariana mencionou, o menino chega, senhor, pro Vladimir, né? Senhor Albert, ele chama o Vladimir de Albert. Aí vamos nós de novo, Vladimir, pensa. Ó, menino, não tá me reconhecendo? Não, senhor. Foi você que veio ontem? Não, senhor. É a primeira vez que vem? Sim, senhor. Vem da parte do senhor Godot? Sim, senhor. Ele não vem hoje. Não, senhor. Mas virá amanhã. Então, assim, o Vladimir já está antecipando as respostas, né? Vai virar amanhã. Sim, senhor. Com certeza. Sim, senhor. Você encontrou alguém? Não, senhor. Mais dois homens. Ele está falando do Pose do Luck, né? Não vi ninguém, senhor. O que ele faz, o senhor Godot? Está ouvindo? Estou, senhor. Então, não faz nada, senhor. Como vai seu irmão? Doente, senhor. Talvez tenha sido ele que veio ontem. Não sei, senhor. Ele usa barba, senhor Godot? Sim, senhor. Loira ou morena? Acho que é branca, senhor. Misericórdia. O que eu digo ao senhor Godot, senhor? Diga aqui. Diga a ele que me viu e que me viu. Mas diga uma coisa, você tem certeza de que me viu? Não vai me dizer amanhã que nunca me viu? Aí o menino sai correndo, vai embora. Não é? Pegou no ponto fraco, né? Aí o menino sai correndo. Gente, é engraçado, né? Porque é tão absurdo Aham. que é engraçado. É tragicômico, né?
Mas quando ele fala que misericórdia, você fala assim, não, percebeu, né? Percebeu, porque ele está antecipando todas as questões, né, ali. Exatamente. Ele não vem hoje, né? Não, senhor. Mas ele virá amanhã. É isso que você vai me dizer, né? Que ele virá amanhã. Então, assim, é engraçado. Você ri disso aqui. Engraçado. Christ have mercy on us. Misericórdia, o tradutor aqui no Brasil. Uma boa tradução. Foi muito bom. Ai, tipo, tenha piedade, né? Assim, né? Mas misericórdia é muito bom. Porque deixa o efeito cômico também, né? Fica engraçado, né? E de novo o dia da marmota, porque tudo a mesma coisa. Você vai se lembrar da gente, né? Vai ser você mesmo que vai vir, né? E assim, a última... Desespero, gente. Isso é um desespero de tudo igual. Nossa, é um desespero total. E aí o último diálogo da peça é assim, né? Didi, o quê? Não posso continuar assim. É o que todos dizem. E se a gente se separasse? Talvez ficasse melhor. Amanhã nos enforcamos. A não ser que Godot venha. E se vier? Estaremos salvos. E aí? Né, a peça. Então vamos, arrume as calças. É muito triste, Então vamos né? embora, vamos lá. Então a peça acaba desse jeito, meio somber, né? É muito triste, gente. É muito existencialista, né? Muito o que estamos fazendo aqui, né? Para que serve tudo isso? O que é a vida? Por que estamos vivos, né? É muito existencialista. Fica pensando assim, justamente numa falta de perspectiva que as pessoas apenas sobrevivem, né? A menos que o Godot chegue, né? Se o Godot vier, a gente está salvo. Nossa, é muito mesmo. Foi o Johnny que falou da política, né? Dos políticos, essa esperança de que vá surgir alguém, né? Algum candidato que vá conseguir, né? Tirar a gente dessa situação, né? Pensando assim, claro, né? Não só presidência, mas agora, né? Com as eleições. Então fica essa espera, né? A gente fica esperando quem será que vai, né? Será que vai melhorar? Será que vai ter ônibus? Sempre aparecem né, as promessas, né? Não, esse candidato, esse vai mudar tudo, nossa vida vai ser melhor, enfim. E parece que, né, aí é um grande dia da marmota, né? Porque a gente está sempre vivendo de novo, e de novo, e de novo. Toda eleição é assim. Então... É o hedgehog, falei errado. Hedgehog. Falei groundhog, é hedgehog. Hedgehog, Mas, enfim, eu acho que a gente pode concluir essa nossa discussão aqui ressaltando como a peça é importante, né, para os dias de hoje. Não só porque é um clássico, como a Mariana falou, né? Por que vale a pena ler essa peça hoje? Não só porque é um clássico, né? A gente não tem que ler clássico porque é um clássico, mas pelo que ele diz e o que a gente também, né, ajuda a significar. Né? Olha só como a gente discutiu tantas coisas que são relevantes para os nossos dias atuais, né, para as nossas vidas, e a gente acaba, né, ressignificando os clássicos de uma forma sempre nova, né? A cada leitura a gente pode trazer coisas novas, enfim. Então fica a dica para quem não leu, que leia Esperando Godot, é uma experiência muito importante e valiosa, né? Vamos ver se a gente no futuro lê outras obras do Beckett, porque ele tem várias, assim, muitas opções para gente ler. E eu queria dizer que a nossa próxima obra, né? E última, né? Porque vai ser a última obra que a gente vai ler esse ano no Clube do Nossa, Livro. já? Já vai ser a última, outubro e novembro. Em novembro a gente conclui o Que nosso bom. clube, Vou tá? buscar o meu livro que não está aqui. Então, esse aqui é o Seamus Heaney, que foi um poeta, né, irlandês, norte-irlandês, porque ele nasceu na Irlanda do Norte. E a gente vai mudar, então, o gênero novamente
da nossa leitura e a gente vai para a poesia. Então, tem essa obra aqui, especificamente 100 poemas, porque é uma tradução feita pela Lucy Colin, tradutora, escritora, paranaense, professora também, que traduziu esse livro, teve o apoio, a tradução teve apoio da USP e do governo irlandês para sair aqui no Brasil, tá? Então, é uma coletânea, claro que dá para ler os poemas em edições por aí, né? Mas, assim, é uma coletânea, então quer dizer que foram coletados poemas de vários livros dele, tá? E essa é uma edição bilíngue, né? Tem inglês e português, tá? Mas então a gente vai ler essa obra em outubro e novembro. Bom? Queria agradecer a presença de vocês aqui. A gente vai disponibilizar essa gravação lá no canal da ABEI. E então espero vocês aí para a próxima leitura que teremos do Seamus Heaney no nosso Clube do Livro. Obrigada, gente. Tchau, tchau, até a próxima. Tchau, gente. Obrigada. Foi muito bom. Tchau, Sim, com tchau. certeza. Muito bom. Tchau, tchau, obrigada.